Quando eu estava estudando essa mensagem, eu sempre gosto de dar um título na mensagem, porque quando eu faço no computador, eu abro um documento, eu sempre coloco um nome, ou a passagem, ou alguma coisa, então eu sempre dou um título, para que quando amanhã ou depois eu tiver que consultar, eu tenha facilidade. E o título que eu dei a essa mensagem é Entre Dois Amores. E eu emprestei esse título de um filme de 1985. Não sei quantos assistiram esse filme, foi indicado ao Oscar, e retratava a vida de uma rica dinamarquesa. Ela era casada com o Barão do Café, que vivia no Quênia, e ela ali conheceu um aventureiro inglês. Então, vocês já entenderam porque o título é Entre Dois Amores. E eu quero chamar a atenção do fato de que muitos crentes estão divididos entre dois amores. Entre o amor de Deus e o amor com o mundo, como nós vemos aqui em Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, algumas versões talvez estejam com o amor ao mundo, é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, ele chama isso de adultério espiritual. Ele se volta para aqueles que vêm à igreja, aqueles que participam, que até às vezes têm uma atividade, uma responsabilidade, mas que são amantes do mundo. E às vezes a gente, embora muitas vezes nós brincamos com a situação, chamando tais pessoas de crentes Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo, a questão é séria, na verdade. Porque diz respeito à questão fundamental quanto à eternidade. Só existe, nós sabemos, dois tipos de pessoas: os crentes no Senhor Jesus e os incrédulos. Não existe meio crente, meio irmão, meio salvo. E no que diz respeito a essas pessoas, elas não são nossos irmãos, embora possam até participar de uma igreja. E Tiago então usa palavras que se aplicam a pessoas infiéis, pessoas que ou fingem ser cristãs, ou estão enganando a si mesmos, mas os seus corações seguem as diretrizes da carne, seguem a voz do coração, seguem o caminho do pecado. Hoje, conversando com uma pessoa, e eu percebi algo, e ela já tentou justificar para mim. Eu falei: olha, a Bíblia chama isso de tolice. É tolo quem pratica tal coisa. E às vezes a gente fica pensando: será que essa pessoa pratica tal coisa por ser realmente tola, estúpida, ou ela ainda não compreendeu o verdadeiro significado de nova criatura? Enfim, aqueles que seguem a diretriz da carne, seguem a voz do coração, seguem fatalmente o caminho do pecado. E essas pessoas vivem, como o Tiago nos fala, pela sabedoria da carne, não pela sabedoria de Deus. Olha o capítulo 3 de Tiago, versículo 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes nos vossos corações inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem imitais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para com os que promovem a paz.
Então, aqui, Tiago, ele pega pesado, porque ele diz que essa sabedoria do mundo é sabedoria de demônios. Nós estamos vivendo uma época em que a liberdade de pregar, ela se torna vigiada 24 horas por dia, principalmente quando você prega e expõe essa mensagem nas redes sociais. Recentemente, a primeira-dama disse em um culto que aonde hoje o presidente está, ali a casa, né, na casa dela, na casa do presidente, né, fugiu a palavra, né? Palácio Alvorada, ali era casa de demônios. E a gente sabe disso. Quantas matérias nós lemos na época, nos anos 90, onde um presidente que foi eleito no passado fazia sacrifício de animais nos porões, chamada Casa da Dinga, né? E a esposa dele parece que se converteu e depois confirmou todas as práticas ali demoníacas. E isso repercutiu de maneira, não pode falar assim, é intolerância religiosa. Aqui Tiago não está sendo tolerante com aqueles que se dizem crentes, mas praticam a sabedoria do mundo. Ele fala, é demoníaco. A carta de Tiago, ela é primariamente escrita para crentes judeus. E eles estavam familiarizados com o vocabulário do Antigo Testamento. Eles sabiam que em toda a Bíblia, a desobediência a Deus é igualada a adultério espiritual. Vamos ver, por exemplo, textos como Ezequiel, capítulo 16, Ezequiel 16, versículos 26 a 29. Ezequiel 16, 26 a 29. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos e grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção. Entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável e prostituindo com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, ainda com isso não te fartaste. E ainda Jeremias 2:20, Jeremias 2:20, ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias, não quero servir-te, pois em todo o outeiro, alto e baixo, de toda árvore frondosa, te deitavas e te prostituías. Aqui o contexto é a adoração a Baal. Mas certa vez estava conversando com um irmão, o irmão Sidney, e ele achava que a prostituição era apenas a prostituição carnal. Mas Israel, além da prostituição carnal, como nós vemos, também havia a prostituição espiritual. Esse tipo de prostituição espiritual, entre outras coisas, era visto na adoração a ídolos de pedra e de madeira. Novamente, Jeremias capítulo 3, versículos 6 a 9. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez ao perto de Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a tua prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Só perto da irmã Judá viu isso. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedia a perto de Israel, ele dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso de sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores, ou seja, a adoração a ídolos feitos de madeira, de gesso, esculpido em pedra. Então a pergunta de Tiago resume
esse tipo de adultério, aqui no capítulo 4, versículo 4, né? Quando ele faz a pergunta: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E a conclusão é: quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Hoje nós vivemos uma época em que a igreja ela tenta se aproximar do mundo. Alguns até dizem, né? Antigamente a igreja transformava o mundo, hoje o mundo transforma a igreja. Nós temos visto igrejas mundanas, praticando coisas mundanas, para atrair pessoas, prostituindo o próprio Evangelho, adulterando o Evangelho. Então nós não podemos ser amigos de ambos, amigos de Deus e amigos do mundo. Você não pode amar a Deus e amar o mundo. E o versículo 4 levanta 3 questões. Primeiro, o que Tiago quer dizer com amizade com o mundo? Segundo, por que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? E terceiro, por que não podemos ter as duas? Amizade com o mundo e amizade com Deus? Por que não dá para conciliar as duas coisas? O irmão Meno Kalish, alguns conheceram na conferência chamada Meia-Noite, pastor messiânico, judeu, tem uma igreja lá em Israel. Ele esclarece que a amizade com o mundo significa se submeter à vontade de Satanás. E isso automaticamente faz a inimizade com Deus. O oposto completo da amizade com o Criador. Tais contradições não podem habitar sob o mesmo teto. Deus se aborrece com tudo que Satanás deseja e em tudo que satisfaz. Novamente, o capítulo 3, versículo 15. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, é terrena, animal e demoníaca. E os crentes parecem que tentam conciliar essas duas coisas. Então, Tiago nos alerta para não nos deixar corromper pelo mundo. Capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas, as suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Qual que é a religião pura, segundo Tiago? Não se contaminar com o mundo. E o apóstolo João, ele nos dá um mandamento parecido, com mais detalhes, em 1 João capítulo 2, versículo 15 a versículo 17. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo que ama o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Veja que o apóstolo João, ele deixa bem mais claro essa diferença entre o amor ao mundo e o amor para com Deus. Também Paulo, ele nos adverte para não nos amoldarmos ao padrão desse mundo. É um texto bastante conhecido de Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que ele diz para que nós não devemos conformar com esse mundo. Diz: vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa é a diferença entre o crente, aquele que ama a Deus, e aquela pessoa que se diz crente, mas que ama o mundo. Ela deixa se mudar pelas coisas do mundo. Então, as coisas do mundo não a choca mais. Ela não vê tão absurdo assim a igreja afrouxar as suas doutrinas e também os seus costumes. E o grande problema dessas pessoas é que elas estão amando justamente aquelas coisas que Deus condena, as coisas erradas. Quantas igrejas surgiram no final dos anos 90,
2000, nós estamos em 2020, né? 2010, as chamadas igrejas inclusivas. Não, nós somos uma igreja inclusiva. Nós adotamos, recebemos todo tipo de pessoa, todo gênero de pessoas. Nós também recebemos, mas a palavra transforma. Aquele que vem aqui dizendo que é de um gênero, nós mostramos pela palavra de Deus que o gênero dela é aquela que Deus a constituiu. E ela, ao converter-se a Cristo, ela volta para o seu gênero original. E não como muitas igrejas aí, vocês estão vendo uma pastora, né, defendendo a prática homossexual. E ela dizia, não, é uma pessoa famosa. Não. É o seguinte, se você olhar o contexto do Antigo Testamento, Deus condenava a prática homossexual na adoração, no tabernáculo, no templo. Então, querendo dizer o seguinte, a vida privada da pessoa, Deus não fazia diferença nenhuma. E o rapaz estava debatendo com ela, mostra na Bíblia. E ela não mostrou um versículo na Bíblia. Não, mas o contexto, não, mostra o contexto. E ela não conseguiu. Então, esse problema de querer amar as coisas erradas, as coisas do mundo, e trazer para dentro da igreja. A palavra mundo, ela se refere a tudo que, nesse contexto, né? A tudo que não provém de Deus. Né? Isso é mundanismo. Então, quando fala mundo, não está falando do sentido de, por exemplo, você viaja pelo mundo e conhece lugares maravilhosos, lugares lindos desse mundo. Ele está falando de mundo de mundanismo, da prática mundana, da prática carnal. O mundanismo, ele se coloca contra a vontade de Deus. É uma ação e um comportamento que não estão alinhados com os princípios da palavra de Deus. Ele confronta a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus que nos governa, nós não podemos deixar de ser governados pelas práticas mundanas. Uma ação e um comportamento que não está alinhado com os princípios de Deus, essa pessoa que está então sendo governada pela sabedoria do homem, são os mundanos, aqueles que agem sem ter a menor consideração por Deus. Novamente o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a versículo 18, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? 2 Coríntios. Eu estou lendo 1 Coríntios, né? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não nos ponhais em julgo desigual como os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Continuando, né, o versículo, eu botei até os 18, é isso mesmo, né, 17. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e a gente usa isso muito para um contexto de namoro, né? Olha, você quer namorar, procura um rapaz crente, procura uma moça crente. Por quê? Porque é julgo desigual. Pessoas que não pensam da mesma forma não podem caminhar junto. Mas isso vai além do namoro, do noivado, do casamento. Isso vai, por exemplo, na constituição de uma sociedade. Um crente e um incrédulo vão abrir negócio. É complicado. Os dois não pensam da mesma forma. O crente quer pagar os impostos, o incrédulo quer sonegar impostos. O crente quer registrar todas as entradas, o incrédulo quer fazer caixadoras. E aqui o apóstolo Paulo fala, não há ligação entre o que é santuário de Deus e os ídolos. Ainda Pedro fala também, em 1 Pedro capítulo 1,
versículo 4. 1 Pedro 1, 4. Segunda Pedro. Eu estou com 1 Pedro, não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, não é 1 Pedro, é 2 Pedro. 2 Pedro 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós somos co-participantes dessa natureza divina, nós somos transformados, somos nova criatura. Então nós não podemos estar agindo com as ações, conforme Pedro fala aqui, sendo corrompido com as paixões que há no mundo. Nós a rejeitamos, nós abandonamos. Confessar a Cristo como Salvador para ter a vida eterna traz no pacote abandonar as coisas desse mundo. Eu já usei várias vezes esse exemplo que eu ouvi quando era ainda adolescente na igreja. Um irmão testemunhando de um senhor que era dono do alambique que se converteu a Cristo. Ele simplesmente se desfez daquele alambique. Porque ele falou assim: olha, eu sei que o que eu estou produzindo é a desgraça de muitas famílias. E ele transformou o seu alambique num outro negócio. Nós não podemos chegar, não, mas eu sou cambista. Cambista não chama? Empresta dinheiro a juros absurdos. Agiota. E eu vou continuar, aceitei aqui, mas eu vou continuar na agiotagem, inclusive posso até emprestar para os irmãos da igreja. Uma coisa não combina com a outra. Novamente, usando o nosso irmão Bento Calixa, ele traz a seguinte observação com as pessoas amantes do mundo. E olha que ele pega aqui bem pesado. Ele diz assim: a amizade com o mundo significa submeter-se ao pecado em todas as formas. A amizade com o mundo significa adotar uma atitude, hábitos e princípios que são opostos à pureza, à santidade e à vontade de Deus. A amizade com o mundo significa rejeitar a Deus como a única fonte da verdade absoluta. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo falando a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. As pessoas que amam o mundo, mas não é bem assim. Não, mas a Bíblia diz, mas não é isso que ela quis dizer. Coloque em dúvida. A palavra de Deus é fonte absoluta da verdade. Continua dizendo: a amizade com o mundo significa falhar em treinar seus filhos nos caminhos de Deus ensinados na Sagrada Escritura. Não, eu sou crente, mas eu acho que o meu filho ele tem que se decidir por ele próprio. Então eu não treino, eu não trago na igreja, eu não incentivo ele a participar das atividades da imagem dele na igreja, porque ele vai ter que escolher, não é eu. Então você não está dando a ele o treinamento adequado. Em casa você não treina ele, você não incentiva ele. E quantos são aqueles que perderam seus filhos por não estarem treinando em sua casa os seus filhos na palavra de Deus? Continua: amizade com o mundo significa gostar de música e filmes cheios de linguagem obscena, violência e sexo, inclusive pornografia. Tem certas músicas que não dá para ouvir. E não é só música funk, não. Tem música sertaneja muito porcaria. Tem uma música aí dos anos 80, eu acho, 90, que acho que era do Luciano, não, do Leonardo, que dizia que a meia-noite tocava de homem com homem, mulher com mulher, né? E outras músicas aí, né? Filmes, às vezes tem filme que eu estou assistindo em casa, tem que correr o filme, desligar, não dá, porque não dá para assistir. É até constrangedor assistir com a Elizabeth, filha dela em casa, nós vamos passar para frente isso aí. Palavras, né? Essa linguagem obscena que às vezes muitos crentes têm adquirido e praticado. Amizade com o mundo significa buscar consistentemente a
companhia dos incrédulos em vez da companhia com os crentes em Jesus. Eu prefiro estar com meus amigos do que estar com os irmãos. Eu prefiro estar jogando bola com os irmãos que jogam futebol, por favor. Eu só não jogo para não desequilibrar o time que eu vou fazer parte, né? Não vão perder sempre. Mas vai ter um futebolzinho no domingo de manhã. Eu prefiro estar jogando de manhã com meus amigos do que estar na igreja, na escola dominical. Jogando bola, eu vou fazer gol, vou fazer isso, fazer aquilo. É melhor fazer isso do que querer saber se a alma vem do homem, vem da mulher, que hora que a alma se junta no corpo, né? Afinal de contas, isso aí é papo de hambúrguer. Os irmãos têm esses exercícios para fazer em casa, né? É simples que a gente faz. Vamos ter aqui tiver uma pandemia, então os vídeos, às vezes tem que assistir em casa as mensagens, né? Aí o YouTube lá você coloca no velocidade, eu vou pôr a 2, né? Corre mais rápido, então uma mensagem de 50 minutos é 25 minutos. Mas filmes lá, eu assisto até em câmera lenta, né? Ou em velocidade menor. É preferível estar com as pessoas do mundo do que estar com os crentes de Jesus Cristo. Amizade com o mundo significa corromper o próprio corpo com sexo extraconjugal, não apenas entre casados, mas solteiros, que é a fornicação. Não sei quem foi que falou, foi um pastor. Ele disse assim: se você soubesse, uma igreja grande, a quantidade de jovens solteiros relacionamentos antes, não nem antes do casamento, não são nem namorados, estão ficando. Jovens se dizem crentes, participam do louvor, da adoração, estão na prática desse pecado. Amizade com o mundo, continua ele, significa fazer negócios ilícitos. Como eu falei lá do sócio incrédulo que faz caixa 2, né? E esse tipo de coisa. Amizade do mundo significa negligenciar o tempo com Deus na leitura de sua palavra e em oração. Eu tenho batido muito nessa tecla de leitura da Bíblia constante. Por muitos anos eu talvez negligenciei o tempo de leitura da Bíblia. 5 minutos tá bom. Quando eu comecei a criar o hábito de ler a Bíblia no ano inteiro, e até conversei com o Tiago quando ele falou que lá na escola o professor tem que ler a Bíblia o ano inteiro. É o ano inteiro ou semestre? Agora no Novo Testamento. Né? Agora no Novo Testamento? No Novo Testamento é rapidinho. Mas sim, tem que ler a Bíblia. Eu falei, sabe o que? Isso aí não é preciso decorar a Bíblia. Não é preciso decorar os nomes, né, da Bíblia. Vai decorar lá a lista que tem lá em Neemias, em Crônicas. Não tem como. Né? Qual foi o 15º rei de Judá? Lá. Não é isso. Mas a prática da leitura bíblica, e eu percebi isso comigo mesmo, é que você cria o hábito todo dia tem que ler a Bíblia. Você cria esse hábito. E você, eu estou lendo, esse ano estou lendo a Bíblia na ordem, na cronologia dela. Então, mistura reis com juízes ali, tem uma crônicas, está ali. Eu estou lendo o texto ali, essa semana era Josué, depois foi para Juízes, depois voltou para Josué. E ali no meio tinha uma passagem que está naquele período ali. E você cria esse hábito e vai lendo. Então, cria o seu método. Tem métodos aí que você acha na leitura da Bíblia em um ano. Mas cria o seu. Essa Bíblia cronológica que eu fiz. Eu vi quantas páginas ela tem no total, né? E dividi por número de dias. Dá 4 páginas por dia. Leio. Eu acho que não termina aquela página, está no meio do capítulo, ele não para mesmo, continua até terminar o capítulo. Porque é justamente você dedicar tempo na leitura da palavra de Deus, na oração. Isso é um hábito. Quanto tempo nós gastamos em redes sociais? Facebook, Instagram, YouTube. Quanto tempo a gente dedica ali ouvindo influenciador digital, né? Influenciador digital, e não temos tempo para a leitura da palavra de Deus. Mas eu não consigo ler. Então pega o Cid Moreira, ele lê para você ouve. Começa a ler, né? Não estou brincando, lê você mesmo, tá? E se você ouvir o Cid Moreira, você dorme. No princípio criou Deus. Aí você
Você acorda e já está lá no dilúvio. Então, lê você a Bíblia, pega a Bíblia, lê, ora, a igreja tem o calendário. Aliás, para quem que era para hoje? Gente, o André ficava aqui. É o André, né? Então, tem que ler, tem que orar. E a última é: amizade com o mundo significa amizade com Deus e adultério espiritual. Todo esse contraste não é algo teórico, mas é prático. É evidente que se você dá mais valor às coisas do mundo, você desvaloriza as coisas de Deus. Tiago deixa claro isso, resumindo na simples frase: quem quer ser amigo do mundo se torna amigo. Desculpa, quem é que eu botei amigo de novo, é inimigo. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Vou colocar aqui para um inimigo de Deus. E se colocar como inimigo de Deus é ter como futuro certo a eternidade separada de Deus. Os caminhos do mundo levam as pessoas a dedicarem na prática do pecado, a rejeitarem a Deus, porque o mundo e Deus não andam de mão dadas. Assim como pecado e santidade, nós lutamos contra isso todos os dias. Pecado e santidade não podem caminhar juntos. Nós temos que escolher a quem nós vamos amar. E é por isso que Deus tem como plano final a destruição deste mundo poluído, contaminado pelo pecado, criando um novo mundo que permanecerá incorruptível. Lá em 2 Pedro, novamente, no capítulo 3, versículo 10, versículo 12. 2 Pedro 3, 10, de 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se farão abrasados. Também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como as que vivem em santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós caminhamos para isso, e nós devemos desejar isso já em nossas vidas. Nós sabemos que as pressões na sociedade, colegas de trabalho, de escola, faculdade, tentam nos afetar. Especialmente os jovens crentes são atraídos pelas amizades, amigos. Nós temos que ser sábios em saber separar essas pessoas. A esperança de Tiago é que os crentes estudem a palavra de Deus e sigam o exemplo de Jesus em vez de seguirem as pessoas do mundo. Voltando lá em 1 João, agora no capítulo 2, versículo 15, nós temos a conclusão pura e simples. João, ele sempre teve, ele tem esse perfil de ser claro, né? Para João é tudo preto no branco. Em 1 João 2,15, ele diz: não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. É simples assim. Ah, João, mas você não está entendendo. Tem certas coisas no mundo que é bacana, mas é mundano, é contra a palavra de Deus. Então, nós temos que saber separar. Novamente, ressaltando aqui, quando você tem a sua vida moldada pela prática mundana, está mostrando realmente a quem você serve, quem você ama. Eu gosto de futebol, eu assisto futebol, mas o futebol não me tira a comunhão com Deus, e o futebol não me deixa de frequentar os cultos para ficar vendo futebol, por exemplo. E
E eu conheço algumas pessoas que, ao jogar futebol, elas se tornam tão carnais que elas deveriam parar de jogar futebol. Uma vez um jovem, isso há muito tempo atrás, num acampamento, um dos monitores falou assim: sai do jogo porque você não pode jogar. Xingava, reclamava, chutava de maneira desonesta um pouco o adversário. Não tinha condições. Por quê? Porque ele amava mais aquelas práticas mundanas do que realmente o seu irmão em Cristo. Então, como colocou aqui, né? O Melo colocou naquela lista. Tem filmes que a gente gosta de assistir, são filmes agradáveis, e a gente até chora, né, Tânia? Qual foi o filme que você chorou? O último agora aí? A continência do amor. Né? Você chora. Mas eu não posso dar. É filme, então outros filmes também não. Eu tenho que saber separar as coisas. Então, o que Tiago nos mostra diante dessas verdades é que qual deve ser a nossa atitude em relação ao fato de que não dá para viver entre os dois amores. E Tiago mesmo, ele nos dá a resposta no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resposta do versículo 7, essas duas palavras-chave, submeter-se a Deus e resistir ao diabo. E para submeter-se a Deus, há necessidade de humildade, de obedecer a Deus. As palavras de Tiago, elas não estão limitadas somente a um pequeno grupo da igreja primitiva lá quando escreveu essa carta, mas a todos os crentes. Elas são dirigidas a todos nós, inclusive nos nossos dias. Submissão a Deus. E essa submissão a Deus se mostra da seguinte maneira: confessando nosso pecado, reconhecendo quando nós erramos, quando nós pecamos, quando pedimos perdão uns aos outros, quando damos prioridade à vontade de Deus em todas as coisas. Isso é submeter-se a Deus. Resistir ao diabo, e aqui está a verdadeira guerra espiritual. E nós podemos resistir ao diabo para que tenhamos vitória e ver o diabo fugindo de nós, dizendo não às más companhias. Se há algum amigo que está te levando um mau caminho, se afaste dele, das más ações, maus hábitos. Se há um hábito que você tem praticado, que você sabe que esse não agrada a Deus, abandone ele. Como eu disse hoje para uma pessoa, é tolo aquele que quer achar que pode agradar a Deus praticando maus hábitos. Se você tem uma luta contra isso, então procure ajuda. Resistir ao diabo é deixando de ser dirigido pelo Espírito Santo, é deixando de ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, resistir ao diabo é deixando de ser dirigido pelo Espírito Santo. E novamente, quem ouviu lá o videozinho de hoje, da Boa Semana, eu falei sobre isso. Como é que nós somos cheios do Espírito? Como é que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo? Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Talvez seja esse o ponto primordial para nós como crentes: ler, conhecer a vontade de Deus. Uma das maneiras de resistirmos ao diabo e nos guardar dos seus ataques é lembrando de versículos da Bíblia, é decorando a palavra de Deus. Quando Paulo fala, por exemplo, em 2 Coríntios 5,17, que nós somos nova criatura, ele repete em Gálatas 6,15, somos nova criatura. Se eu sou nova criatura, então eu não posso viver na prática da velha criatura. Quando eu recebo a promessa de que os meus pecados foram removidos quando eu confessei Cristo como Salvador, Paulo fala isso lá em Romanos 8, versículo 1. Romanos 8 tem vários textos, né? Mas esse aqui
de Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há os que estão em Jesus Cristo. A culpa foi removida. Por quê? Outro versículo, 1 João 9, todos conhecem, né? Porque Deus me perdoa ao confessar os meus pecados. E ainda Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos a Abba Pai. Ou seja, Deus é meu Pai e Ele jamais me abandonará. Deus, Ele me deu todo o equipamento necessário para a batalha espiritual, e esse texto nós não podemos deixar de ler, está em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, e todos já pelo menos leram e ouviram uma mensagem pelo menos uma vez na vida. Efésios 6, 10, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra o espíritos e potestades, contra os dominadores desse mundo, tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Porquanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vestido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual deveis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A armadura que Deus nos deixou, Ele nos equipou para que com ela pudéssemos ter vitória contra os ataques do inimigo. E agindo assim, realmente declarando o nosso amor a Deus, rejeitando o mundo, nós vamos nós seremos abençoados em nossas vidas. Quando nós rejeitamos as coisas do mundo e voltamos para as coisas de Deus, o incrédulo vai pensar, mas ele é tolo, ele perde lá, ele é um beato, ele só vive na igreja, só faz as coisas da igreja, só pensa nas coisas de Deus. E para o incrédulo nós estamos perdendo, na verdade nós estamos ganhando. Quando nós dedicamos tempo à leitura da Bíblia, quando nós saímos de casa, nos deslocamos para o culto aqui, nós estamos ganhando, nós estamos sendo abençoados, nós não estamos perdendo. Perde o mundo. Está lá, talvez se divertindo. E eu espero que essas verdades possam nos animar a escolher a quem realmente vamos amar: a Deus ou as coisas desse mundo. E não fique entre os dois amores. Ame a Deus, abandonando o mundo. Amém? Amém?